Boa noite. É importante sempre ter a presença de vocês aqui, a gente fica muito feliz, muito mesmo, né, Caetano? Sempre uma casa espírita, com certeza, ela só funciona com a presença de todos, com todos participando e ajudando. Eu gostaria de lembrar, né, as atividades aqui da casa, que a casa procura fazer, né? Então, a gente tem palestras todos os dias aqui, né, com exceção às sextas-feiras, tá? Então, as palestras e o passe, a pessoa pode chegar também um pouco antes das palestras, que inicia às 8 horas, pode chegar às 19, 19h15, tem um plantão de atendimento também. Quem quiser passar pelos nossos amigos, para estar se consultando, batendo um papo, desabafando, eles estão sempre aqui, tá bom? Às sextas-feiras também, a gente tem um grupo de apoio a dependente químico e familiar. Quem tiver alguém em casa, algum amigo, né, que esteja querendo passar por esse grupo, tem psicólogos, tem pessoas que trabalham aqui no centro, né, que cuida dessa parte material mesmo, do dependente e do familiar. É às sextas-feiras, às 19h30. É bem interessante, eu tive a oportunidade de vir já algumas vezes, e a gente acaba até se confraternizando. A gente traz um bolinho, traz um café, e a gente acaba... E sempre tem uma palestra muito importante de médico, às vezes, é muito legal. E também a gente tem um curso básico de doutrina espírita, tá? A gente está... o primeiro ano é a quarta-feira, e começou agora dia 20 de fevereiro. Quem tiver interesse, eu acho que dá tempo ainda de conversar, né, com a Sandra, que cuida dessa parte, tá? Ou a Denise também, que está aqui sempre no centro. E nós temos também um trabalho social que a gente desenvolve, né, com famílias. São 62 cestas básicas que a gente distribui, né? E essas famílias vêm até o centro, a gente marca todo segundo sábado do mês para entrega dessas cestas básicas. Elas têm uma palestra aqui também, que é dado por um irmão, elas têm a parte dos passes também, e após isso a gente tem um lanchinho que é entregue para eles e a gente entrega as cestas. Assim, é um trabalho muito legal também. Quem quiser estar participando, é sempre importante a gente ter. E essas cestas que a gente acaba distribuindo, a gente arrecada de vocês, das pessoas que participam aqui dos trabalhos, né? A gente tem aqui até no nosso canto, tem uma cestinha. Quem quiser estar trazendo 1 quilo de alimento não perecível para estar participando dessa cesta, é super importante também, né? E aos sábados, a gente tem um grupo também que desenvolve lanches, eles dão lanches na rua. Ou na época de frio, a gente tem até uma sopinha, né, quando dá para fazer, mas necessariamente são lanches mesmo. A gente dá um chá, monta um lanche, são 100 lanches. Começamos assim com 30, bem sem intenção, e hoje, foi meu dia no sábado, eu acho que foi 100 lanches e tinha quase 80 pessoas. Foi um trabalho muito, muito interessante mesmo. E o que é mais bonito e o que é mais legal, que no final, quem convoca a gente para fazer oração são eles, né? A gente às vezes acaba esquecendo que é embora e fala, não, vamos fazer uma oração de agradecimento. Quer dizer, não fica mais sem oração, é super legal. Isso é muito, deixa o coração bem tranquilo também. E quem quiser estar participando também, é sábado às 5 horas, tem sempre uma equipe, é só vir, conversar, e a gente vai até ali. A gente tem feito ali perto da estação Tietê a entrega dos lanches, eles já esperam a gente lá. E também a gente tem os internautas, na qual, né, a gente dá o nosso boa noite também. A gente recebe pergunta ao vivo de vocês que estão aí, e a gente vai fazer o possível para poder responder, tá? Queria mesmo agradecer. Vamos passar para outra parte, então. Meus irmãos, meus amigos, aproveitando então esse instante onde nossos corações possam receber a luz, receber aprendizado, que possamos, enfim, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, e que essa irmã que vai fazer essa palestra possa receber a dádiva de fazê-la tocar no nosso coração. Para que saímos dessa casa, Senhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor do que chegamos. E que essa melhora, Pai, a gente possa espalhar e possa plantar uma semente no coração de todos que querem a sua paz, Senhor. E a Ti, Pai Celestial, pedimos que essa seja abençoada, essa reunião hoje, e que todos os irmãos que aqui chegaram possam receber o alimento necessário ao seu corpo, ao seu espírito,
porque um dia, Pai, todos estaremos diante de Ti e com certeza precisamos passar por esse aprendizado. E continuamos, enfim, Senhor, recebendo a Tua luz, o Teu amor, a Tua piedade e a Tua misericórdia, Pai, para que possamos sair um pouquinho melhor dessa vida. Que assim seja. Então, nossa irmã Leda, né, vai nos falar um pouquinho. Eu estava aqui no bolso, eu esqueci de deixar aqui. O livro é Momento Espírita, não é isso mesmo? Mulher e Dedicação. Seja bem-vindo. Obrigado, Leda. Boa noite a todos. Muito bem-vindos à nossa querida Casa do Caminho. Estamos no mês de março. E mês de março, na sexta-feira, vai haver uma comemoração. Todos já sabem o que é, né? O Dia da Mulher. Então a Sandra coloca mulher para falar, né? Tanto é que eu pedi para o Caetano colocar até uma Ave Maria para nos sensibilizar de música. E Chico Xavier fala da mulher. Então ele diz, mulher e dedicação. Começa assim. No mundo de hoje, grande parte das mulheres sofre vivendo em condições precárias. Diz também, em todas as épocas e em todos os povos, a mulher sempre teve sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Muito bem. Então, se fala da mulher sempre de uma maneira como sofrimento, como vítima de uma situação. Então, a gente tem que entender um pouco quem é essa mulher, segundo a doutrina espírita. Então, vamos fazer um passeio, começar lá no mito da Bíblia, com a Eva. Quem foi expulso do paraíso? Não foi Adão. Foi a Eva, que não resistiu à tentação. Já começa aí, né? Já foi mandada para a terra, né? Onde ela ia sofrer as dores do parto, ia ter que trabalhar, como se o trabalho fosse algo ruim, fosse uma pena, uma punição, né? Então, começou com a Eva. Aí passou. E a época das cavernas? O que acontecia? Como que a mulher era tratada? Puxada pelos cabelos, né? Levada lá para a caverna e sempre usava sobre ela a força bruta do homem, né? Porque o homem tinha força muito maior que a dela e se usava a força. E aí foi passando pelos clãs na Idade Média, aonde a mulher não saía daquele círculo familiar. Ela obedecia ao marido, ela criava os filhos e não saía daquele círculo restrito que era a sua casa, o seu lar. E ali, eu acho que muitos já leram e sabem disso, que vinham, se eram os professores, educadores dos filhos, eles vinham até essa casa, vinham até esse clã. Para quê? Para que poder ministrar a educação. Se precisasse de um médico, vinha. Então essa mulher não saía. Inclusive, ela não tinha acesso ao conhecimento e educação. Não sabia ler, sequer sabia ler. Aí passando, a gente está fazendo um passeio pelo tempo, né? Na sociedade, a sociedade patriarcal. Quanta hipocrisia. Tudo o homem podia e nada podia a mulher. Inclusive, sequer escolheu seu companheiro. Quantos dramas tiveram sua origem nesse momento de não combinar, de não ser a mulher quem escolhe, de não combinar a afetividade, não ser aquele companheiro que ela queria. Dramas esses que passaram de encarnações para encarnações, né? Então tudo era o pai que decidia, não era nem a mãe, porque a mãe, sempre na maior sensibilidade, o pai que decidia. Dando mais um saltinho rápido pela história, né, dessa época para os anos 60. Os anos 60, houve um movimento hippie. Então a mulher tentou se liberar, né? Houve toda aquela revolta contra o machismo e ela tentou essa liberdade.
Mas uma liberdade equivocada nessa época. Porque foi uma época em que se queimava sutiã, não queria mais se obedecer, a mulher não queria mais cuidar da casa, dos filhos, que inclusive é um início de um movimento. Nós sabemos que em todo o aprendizado se aprende através dos erros, muitos erros cometidos, né? E que futuramente eles vão sendo pouco a pouco ressarcidos e reestruturados, todo esse comportamento. Aí na década de 70, acontece a lei do divórcio. Eu estou passando por toda essa história para a gente ir entendendo o que acontece até nos dias de hoje, né, do que veio. Na década de 70, houve a lei do divórcio. Com a lei do divórcio, a mulher já escolhia o seu companheiro. Ela já tinha essa autonomia. Mas, se não desse certo, tinha o casal, no caso, né, eles tinham assim, a possibilidade de se separar. Então, já vai havendo gradativamente um avanço. Porque com essa separação, o pai, que antes era ausente na educação dos filhos, ele passa a ter mais presença, porque se distribui as tarefas. Passa-se um fim de semana com o pai, então ele é obrigado a cuidar do filho de uma forma integral, alimentar, pôr para dormir, enfim. Tarefas essas que eram, que eram feitas pela mãe, que eram por ela. A mulher, com toda essa responsabilidade, com toda essa ânsia de sair de casa, de ir para o mercado de trabalho, ela começou a perceber que ela exercia uma jornada dupla. Então não era só isso, não era só sair. Ela saiu, a mulher foi à luta, ela provou que é capaz, ela atua hoje em todos os segmentos da sociedade. Desde a política, a nossa presidente, né? Nas ciências. Então atua e prova que é tão capaz quanto o homem, né, nessas atividades. Mas ela percebe também que é uma jornada dupla. Porque ela se desgasta fora e ainda lhe sobra muitas tarefas internas, em alguns casos, né? Então, todas essas mudanças, a velocidade com que as mudanças acompanham, precisa ir havendo uma adaptação social, uma adaptação de conscientização, de entendimento e, acima de tudo, de amadurecimento. Muito bem. Há um tempo atrás, se perguntava, a mulher tem alma? Se perguntava isso, se a mulher tinha alma. Que ser é esse? Ela era tão inferior ao homem, não sabia nem se tinha alma. Somente em 1932 que a mulher teve direito a voto. Aqui no Brasil, 1932, porque a mulher nem votava, não participava da sociedade. Não participava da escolha, da vida política do país, né? Então, se colocava assim, toda essa fragilidade, toda essa incapacidade. Muito bem. Então, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, porque como nós estamos numa casa espírita, nós vamos buscar Allan Kardec. Quando ele pergunta para os espíritos se o espírito tem sexo, Kardec pergunta. E os espíritos dizem para ele, não como entendeis na terra. Não como entendeis na terra. Kardec diz que o sexo, ele é inerente à nossa organização física. Olha que interessante, inerente à nossa organização física. Aí ele pergunta ainda, pode, né? Vejam bem, essa codificação foi feita em 1857. Ainda era essa mentalidade retrógrada, não como nós pensamos hoje, né? Ainda o Kardec pergunta para os espíritos, e o espírito que animou o corpo de um homem, ele pode vir numa reencarnação, animar um corpo de uma mulher? Os espíritos respondem, com certeza, pode, porque são os mesmos espíritos que animam o corpo dos homens ou das mulheres. Depende da necessidade e da tarefa.
ainda Allan Kardec pergunta, mas o que um espírito prefere? Ele prefere, lá na espiritualidade, encarnar na condição de homem ou de mulher? Aí eles falam, depende. Depende das provas pelas quais vai ter que passar. Olha que interessante, né? Que interessante isso. Então aí a gente começa a pensar e amadurecer. Kardec está aqui em 1857 codificando. Mas nós vamos buscar um feminista, o primeiro que a gente conhece na nossa história, um grande feminista, que foi Jesus. As mulheres da sua época não precisavam fazer fogueira e queimar sutiã, como aconteceu na nossa sociedade. Não precisava disso, porque Jesus foi um feminista. Jesus valorizou a mulher de uma forma grandiosa no seu evangelho. Porque Jesus começa a sua missão, começa todo o seu trabalho de ensinamento, o seu trabalho da sua doutrina, através de uma mulher. Quando ele estava sentado no poço de Jacó, e vem uma mulher samaritana. Jesus era judeu, e vem uma mulher samaritana. E existia, à época de Jesus, essa rixa entre os judeus e os samaritanos, que os samaritanos eram considerados cidadãos de segunda classe. Inclusive, Jerusalém tinha aquele templo grandioso de Jerusalém. E a Samaria tinha o seu templo, porque os samaritanos, eles eram impedidos de rezar, de orar no templo de Jerusalém. E judeu não falava com mulher. E Jesus, como judeu, ele estava não só falando com uma mulher, como com uma mulher samaritana. Então ele pede água a essa mulher. Mulher, dê-me de beber. E ela estranha, fala, como um judeu pede água a uma mulher, ainda samaritana? Ele fala, porque essa água que você vai me dar, eu voltarei a ter sede. Mas da água que eu te der, saciará sua sede para sempre, Jesus disse para ela. Claro que ela não entende na época, né? Ele diz, vai mulher, vai e chama teu marido. E ela diz, mas eu não tenho marido. Aí Jesus diz, bem disseste, tu não tens marido, porque já tiveste 5, e o que tem hoje não é seu marido. Aí ela estranha. Como que... Ela fala, então tu és profeta? Como é que sabe dessas coisas? Ela fica espantada, né? Porque já estava se esperando o Messias. Então és tu, Messias. E daí essa mulher samaritana sai e vai ter com os seus e contar que encontrou o Messias. E ali ela já traz aqueles companheiros dela para junto de Jesus, onde ele começa a sua missão e o seu evangelho através de uma mulher. Olha como que é para a gente pensar, né? Ele já sabia, já previa tudo. E no final, como Jesus se despede da terra? Na sua crucificação, quando Jesus morre, e que ele anuncia a vida eterna, que ele se faz presente, né? Que ele mostra para quem que ele aparece. Os seus discípulos estão reunidos. E a Madalena, quem vai, no dia seguinte da crucificação de Jesus, procurar o seu corpo e ver o túmulo vazio. E aí, quando ela vê, ela senta e chora. E ela percebe alguém atrás dela. E ela diz, e ela ouve, por que choras, mulher? E ela responde, tu viste o meu mestre, o que fizeram com o meu mestre? E quando ela vira, ela percebe que é Jesus. Então Jesus anuncia que a vida não acaba no túmulo também para uma mulher. Então ele inicia e encerra a sua missão aqui na Terra com a mulher. Então o maior feminista. E a passagem pelo Evangelho, quantos casos, quantas mulheres, né, que Jesus atende e que Jesus prestigia e eleva quase à condição de homem. A mulher adúltera,
quando estão todos os homens ali a condenar, e que Jesus diz que aquele que não tem pecado, que atirasse a primeira pedra, e todos vão saindo, ele fala, mulher, onde estão os que te acusaram? Eles se foram, mestre. Então, eu também não te acuso. Que ele tinha autoridade moral para acusar, ele também não acusava. Então, foi Jesus o maior feminista que nós conhecemos. E aí, passando com Kardec, Kardec vem dizer dos espíritos que não têm sexo. Aí tem uma passagem interessante de Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte: a ninguém, vejam bem, a ninguém, homem ou mulher, são concedidos a libertinagem, os vícios degradantes. Ela coloca os dois no mesmo patamar de responsabilidade. Joana de Ângeles, espírito. E ela diz o seguinte: quando alguém delinque num sexo pelo abuso, normalmente reencarna no outro, quer dizer, muda, com limitações necessárias que deve superar. Então, o que eu causo numa encarnação? Numa próxima, com certeza, eu preciso experienciar. Não é castigo, não é castigo, é aprendizado. Porque nós aprendemos através da vivência. Não tem um ditado que diz que é fazendo que se aprende? Errando também, errando e fazendo. Não é só teoria, é na prática a nossa evolução espiritual. É galgando. Jesus disse, toma a tua cruz e segue-me. Ele nunca disse, eu levo a sua cruz. Pegue a mim. Então, cada um, cruz assim no sentido figurado, cada um com o seu papel, com o seu desempenho na encarnação, com as nossas necessidades. Ainda Joana de Ângeles diz o seguinte: outras vezes reencarna no mesmo sexo, sob injunções afligentes, para a regeneração de futuros empreendimentos. Ou seja, sempre aprendizado. Pode ser que haja a mudança, ou pode ser que haja o mesmo sexo com injunções afligentes. Que injunções que é essa? Se eu judiei muito de um companheiro ou de uma companheira, eu posso, numa próxima encarnação, ter aquela aspiração, aquela vontade de ter alguém do meu lado e não ter ninguém. Para quê? Isso seria uma experiência, um aprendizado espiritual de valorização. Então, tudo isso são aprendizados espirituais para nós valorizarmos o bem, valorizarmos o certo, entendermos o que Jesus quis dizer na sua doutrina bendita. E nós vamos percebendo, Chico ainda coloca para nós, como o corpo é uma veste. Nós trocamos essa veste de acordo com a encarnação. Existe um plano encarnatório. E nós já ouvimos que independe. Não se faz escolha, essa ou aquela, de espécie alguma. Os espíritos vivenciam os dois lados para aprendizagem e desenvolvimento. E os dois são partes essenciais da equação de vida biológica na Terra. Olha que coisa mais linda, partes essenciais. Muitas mulheres equivocadas, muitas vezes feministas, como nós dissemos, que às vezes esse processo de libertação, esse processo de envolvimento, equivoca muitas pessoas e quer fazer justiça com as próprias mãos, vamos dizer assim. Quantas mulheres que a gente ouve dizer, eu não preciso de homem, não preciso de companheiro, se eu quiser um filho, eu faço uma inseminação artificial. Sim, mas quem vai precisar colaborar com essa inseminação? Então, dizem os espíritos, homens e mulheres, masculino e feminino, são partes essenciais da equação de vida biológica no planeta. Ninguém é a mais e ninguém é a menos. A mulher não é a mais porque ela dá à luz, porque ela gera no seu ventre aquele espírito reencarnante, que não é seu filho, é o empréstimo de Deus, é um filho de Deus
que que os pais, como co-criadores, recebem para prestar contas futuramente a Deus desse espírito que ele confiou. Então precisa dos dois. Quando nós vemos a Sagrada Família, a família de Jesus, Jesus não veio somente através de José, e muito menos somente através da sua mãe Maria. Então a gente vê a Sagrada Família, o homem e a mulher, cumprindo cada qual o seu papel importante. Então, perante a Deus, os direitos são iguais. As tarefas, elas podem e se invertem atualmente até pelas circunstâncias. Hoje, o trabalho da mulher pode obrigar o homem a assumir funções que antigamente não assumia. Uma doença, a impossibilidade, a falta de um dos dois, né? Então existem circunstâncias que obrigam essa inversão de papéis. Mas isso não diminui ninguém, muito pelo contrário. Então a proposta da doutrina espírita, a proposta do nosso entendimento, é reivindicação, sim, pelo próprio progresso, porque a lei do progresso ela é inexorável. Ninguém vai segurar o progresso. Então existe esse progresso social. A mulher vai ocupando o seu lugar na sociedade, aos poucos, com equilíbrio e, acima de tudo, com responsabilidade. Com responsabilidade. Porque toda ação tem uma reação de igual valor. Então tudo aquilo que fazemos, no futuro, estaremos recebendo de volta. Então, não disputas. Não querer ser mais, ser além. É estar ao lado, ser parceiro, ser cúmplices. Ter o que não tivemos socialmente há um tempo atrás, quando era escolhida por nós, tanto homens como mulheres. Né? Hoje, estamos num outro patamar, já temos essa liberdade. E com a responsabilidade que nos é outorgada também, porque a liberdade nos traz também a responsabilidade, nós podemos já escolher, mas temos o compromisso de assumir essa escolha. Temos que ter esse amadurecimento para entender a nossa situação atual, porque somos espíritos em andamento nessa escala evolutiva. A Terra, passando por esse processo que estamos de transição, indo para um mundo de regeneração, quem garante que no futuro as coisas não serão melhores? Não haverá mais entendimento entre os homens? Quem sabe no futuro, como nós iniciamos falando do mito da criação, da Eva, que Deus disse que sentia dor do parto, hoje em dia, muitas mulheres já não têm mais essa necessidade de sentir a dor do parto. E os espíritos nos trazem notícias de mundos mais evoluídos, que inclusive a gestação é diferente. Então a Terra, passando por esse progresso espiritual, indo para a regeneração, quem nos garante que não vai haver o entendimento fraterno, essa divisão de responsabilidades, sem comparação, sem discriminação? A conquista vai ser moral. A nossa conquista vai ser moral, dos dois, dividindo a responsabilidade. Porque o Pai do céu que nos confia, ele não vai dizer: o que fizeste tu, o que fizeste vocês. Porque o Pai confia a dois. Todos chegaram às bênçãos da reencarnação pelas portas de dois, de um homem e de uma mulher. E a mulher lutando, batalhando por esse seu lugar na sociedade, por esse seu lugar merecido, né? Com esse entendimento, com essa conscientização. E esse nosso organismo, esse nosso corpo, independe. Nós vemos assim mulheres fortes, valentes, que têm assim a energia masculina, né? Porque o espírito tem essa bipolaridade. Então nós vemos mulheres com essa energia masculina. Olha, uma mulher doce com uma energia masculina. Madre Teresa de Calcutá. O que essa mulher fez?
foi maravilhosa. Quando ela abraçava uma criança aidética, a essa época a AIDS ainda era uma incógnita. Era uma preocupação, não sabia como pegava, se pela saliva, se pelo abraço, se um cortinho na pele passava AIDS. Ela abraçando aquelas crianças aidéticas. E o repórter pergunta a ela, mas a senhora não tem medo de ser contaminada? Aí ela diz, meu filho, mas eu já fui contaminada. E o repórter se admira, ela fala, eu já estou contaminada pelo amor. Coisa linda, né? É uma energia poderosa dessa contaminação. Então é essa energia que tem que nos contaminar. Volvemos ao planeta terrestre, né, com necessidades diferenciadas. Temos algumas sensibilidades diferenciadas. Se fala da sensibilidade feminina. Quantos homens sensíveis que nós encontramos também? Esse texto do Chico, a sensibilidade de um Chico Xavier. Os conselhos, os consolos que ele dava, ficava madrugada adentro, atendendo pais, orando, pedindo, indo na calada da noite distribuir alimento para aqueles que tinham fome. Então, essa sensibilidade, então não é dizer que a mulher é sensível. O homem também é sensível. A mulher tem essa energia para fazer acontecer e realizar? Tem. O homem também tem essa energia. Então são duas polaridades necessárias, equivalentes. Nenhum na frente, nem outro atrás. Inclusive tem uma passagem muito interessante do Divaldo Pereira Franco. O guia, a mentora dele é uma mulher. É a Joana de Ângeles, que eu até citei uma frase dela, né? A Joana de Ângeles. Então, ele estava fazendo uma palestra muito empolgado, falando da mulher, e ele dizia assim, todo empolgado, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Aí a Joana estava do seu lado, ela falou, por que atrás? Ele falou assim, não, então, porque aí essa mulher dá um passo, fica ao lado e depois vai à frente. Né? Então é assim, a gente não precisa estar não importa a localização física, onde estamos, importa que estejamos assim em comunhão, em harmonia, sabendo que todos têm uma função a desempenhar, né? E quando nós falamos de um médium, né, que o médium recebe espírito, então literalmente a gente fala a mulher, mas com o auxílio do homem, recebe a maior prova da mediunidade, que realmente recebe o espírito, no sentido da palavra, né? No sentido íntegro da palavra. Recebe o espírito, acalenta 9 meses no seu ventre, dá à luz. Essa é a maior sensibilidade mediúnica de que nós temos notícia, né? E quando participamos de trabalhos espirituais, né, nós falamos assim da sensibilidade que os dois têm. Acima de tudo, acima de sensibilidade, acima de sexo, quando atendemos a espíritos necessitados num grupo, assim, num grupo de apoio, num grupo de atendimento fraterno aos espíritos, a maioria daqueles que vêm revoltados, equivocados, raivosos, normalmente eles são sensibilizados pela presença materna. Os espíritos normalmente trazem a mãe para sensibilizar. É uma coisa impressionante, maravilhosa. Inclusive, esse último livro do Divaldo, depois de Transição Planetária, O Amanhecer de uma Nova Era, que ele fala dessa nossa transição, dessa transformação que a Terra está passando, espíritos em condições lamentáveis, tristes, né? Arraigados no mal, combatendo o bem na Terra,
eles se sensibilizam com a presença da mãe. Porque o amor é uma força, assim, é uma força poderosa, é uma energia criadora, é algo assim que não se consegue combater. Ninguém resiste ao amor, nem o mais sofrido dos espíritos. Então é o amor de mãe. E esse amor, ele é tão grande que a gente percebe nessas sessões mediúnicas que ele passa de uma encarnação para outra. Às vezes são trazidas mães que não foram nem de uma encarnação passada, às vezes lá de trás. E que eles lembram na hora, reconhecem o amor, identifica o amor e sensibiliza por conta disso. E a mãe, ela, falando agora de mulher, né, que é o dia da mulher, que é o 8 de março, a mãe, ela tem essa identidade com o filho até pelo simples fato de carregá-lo no ventre. Os meninos não se preocupem, porque como diz Allan Kardec, todos passam pela experiência, né? Todos passam, encarnações, né? Vão se passando. Mas então, esse é um amor, se fala de amor de mãe. E esse amor continua na espiritualidade. Eu acho que a maioria ou viu o filme Nosso Lar, ou leu o livro Nosso Lar, né? Quando vem a mãe, como que André Luiz foi salvo da zona do umbral? Ele pediu, algumas vezes ele pediu sim, mas foi atendendo ao pedido da sua mãe, da mãe de André Luiz. E ela já estava em zonas superiores. Ela não precisaria sequer reencarnar. Ela precisava passar por uma adaptação, imagina, uma adaptação para encontrar com o filho na colônia de Nosso Lar. Imagina aqui, né? Imagina aqui na Terra, passar por essa. Então esse amor que transcende a vida material, é esse amor que Jesus fala, é esse amor que ele ensina no seu Evangelho e que ele busca a mulher para iniciar e para encerrar fisicamente na sua morte, a sua missão na Terra. Busca porque essa sensibilidade, é essa credibilidade, né, que passa. E não podíamos deixar de lembrar, falando da mulher, da dedicação da mulher, falar de Maria, da mãe de Jesus, né, da nossa mãe Maria Santíssima, que a gente não pode nem falar muito para não se emocionar demais e não começar a chorar. Que é uma figura ímpar, a figura de Nossa Senhora. Quem que não se apega a ela, não se afeiçoa. E é um espírito de altíssima hierarquia, que recebeu Jesus na Terra, que esteve no seu ventre o tempo que ele necessitou para reencarnar, porque ninguém derroga a lei física e natural, todos passam por ela, como Jesus passou. E esse espírito de alta hierarquia continua nos atendendo os sofredores, secando lágrimas, nos atendendo através dos seus emissários que Maria envia. E um dos trabalhos que Maria faz, que mais nos sensibiliza, é com aqueles espíritos suicidas, né? Que ela faz, que ela atende como mãe que é de cada um de nós. E que quando nós pedimos a ela as causas que nós achamos impossíveis para nós, ela nos atende dentro da permissão do Pai, que é Deus, que todos nos sujeitamos a Ele. E sempre nos atende. E nos atende sempre para o melhor. Porque muitas vezes, como filhos infantis, às vezes nós pedimos algo e esse algo não será o melhor para nós. Então essa mãe amada nos atende sempre dentro das nossas necessidades espirituais em primeiro lugar, porque somos espíritos passando por uma experiência física. Que Jesus nos abençoe. Neida, muito obrigado, viu, pelas palavras. Somente quando fala de mãe, eu não tive a felicidade nessa vida de ter uma, mas eu vou encontrá-la ainda e eu vou chorar só uma vida no colo dela, né? Isso
É verdade. A mãe material. Já tem, é verdade. É um tema que me deixa muito sensível, né? Mas foi uma vida difícil, mas eu consigo enxergar que foi necessária. Mas vamos lá, a gente aproveitar então essa fase, a gente pode fazer perguntas para a Leda, tiver alguma dúvida sobre o tema, né? É um tema tão importante que os homens se carrediam, né? Então, realmente, mais mulher, né? Mulher é essencial, né? É essencial à vida, né? Sim. Todo espírito tem que passar por toda a experiência para crescer, para se formar espiritualmente mesmo. Então tem que passar mesmo pela sensibilidade, pela força. São experiências que nós passamos, né? Inclusive lá no nosso projeto reencarnatório temos todo aquele ministério, tem toda aquela preparação, passamos por uma escola, né? Alguma pergunta? Alguém quer aproveitar? Leda, então eu vou... vamos falar. Boa noite a todos. Ouvindo a Leda, lógico que suscita na gente assim sentimentos, né, que estão realmente em nós. E como nós não somos nem masculino nem feminino, o ideal é que sejamos dois, né, que equilibremos esses dois polos. É isso que ela está dizendo. Nós temos que ter em nós, enquanto espírito, a polaridade equilibrada, sermos homens femininos e mulheres masculinas. Esse é o ideal. Nós temos que trabalhar por isso. Através do quê? Do respeito. Se nós estamos numa polaridade, atuando hoje numa polaridade, temos que ter respeito pela outra polaridade. Porque o desrespeito com o outro, né, infringindo a primeira lei de Jesus, que é amai-vos aos outros como a ti mesmo, você será responsabilizado. E, complementando, quando a gente ouve essas coisas tristes ainda, de agressões, né, de uns contra os outros, né, nas polaridades, a gente vê muitos casos. Tenhamos esperanças, queridos. Não fiquemos tristes nem lamentamos, porque, como bem diz a Leda, o futuro está aí, um novo futuro, uma nova aurora para essa humanidade, e nós estamos caminhando rápido para entender a necessidade, realmente, de nos entendermos verdadeiramente como irmãos, independente da polaridade em que estejamos atuando. Então, tenhamos confiança em Jesus, tenhamos sempre confiança na misericórdia do Pai. E lembrando que tudo é um processo, né, Caetano? As coisas não podem mudar assim, num passe de mágica. Tudo é um amadurecimento, é um processo diante da lei de Deus, né? Não dá saltos, a evolução não dá saltos, né? E hoje já estamos numa sociedade já bem melhor do que foi antigamente, né? E no futuro, como nós dissemos, será melhor ainda, né? Leda, aproveitar o tema, é rápido, eu sei que a gente está um pouco em cima da hora, mas eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu tenho contato assim com bastante mulher aqui no centro, e mulher, assim, por força de ser, assim, ela sempre se sente culpada, né? Assim, até para um filho, até para a coisa não ir como deve ir. E tem aquelas mães, infelizmente, ou aquela mulher que às vezes fala que não cumpriu o que tinha que cumprir. Como é que é isso, né? Esse sentimento de culpa para a mulher se auto-perdoar um pouco também, né? Como é que você pode falar sobre a dedicação? É uma coisa muito pessoal, vai muito do amadurecimento do espírito, né? Muito do amadurecimento, vai muito do espírito, os espíritos que estão ali, né? Como nós falamos muito de necessidade, de função, daquela reparação, daquele projeto que é feito. Muitas vezes existe aquele antagonismo dentro do lar. E que às vezes até se deixa para lá para não agravar mais ainda. E lá adiante vai perceber que não foi bem assim, né? Então depende muito dos espíritos que estão convivendo, do amadurecimento, da maternidade. Hoje nós estamos vendo muitas jovens, crianças recebendo espíritos que muitos não têm esse amadurecimento, não têm, né, condição até de educar, porque não completou a sua educação, como vai educar o outro, né? Mas espíritos estão chegando, e se o pai está mandando, porque alguma necessidade tem, né? Então, essa sensação de culpa não adianta, porque você não pode refazer aquilo que está lá atrás. Você tem que tentar reparar aquilo que não deu para fazer. É essa que é a nossa necessidade, é reparar aquilo que não ficou feito. Porque muitas vezes existem, nesses relacionamentos de pais, de filhos, existe uma lacuna que se forma. Porque enquanto é criança, fala, olha, alimentar da escola e pronto. E essa afetividade fica faltando.
Em muitos casos, esse resgate afetivo não acontece. Porque quando fica adulto, alguém tomou aquele lugar que era para ser de um pai ou de uma mãe. Né? Então, às vezes não acontece. Outras vezes ele é reversível. Acaba até se entendendo, acontecendo. Mas nós não podemos esquecer que no nosso projeto reencarnatório, não sei se eu estou falando da minha casa, mas existe aquela dificuldade, aquela coisa que você suore para você acertar. Né? São coisas assim que a gente... E nós entendendo, nós temos... A doutrina, ela nos subsidia com essas ferramentas de entendimento. Então, o que não foi feito, ainda tem tempo de fazer. Se não, de uma forma, através do exemplo, através da oração, através da prece. Né? Através da prece. Quanto atendimento é feito através de uma oração durante o sono físico. Né? Então, é sempre mandando essa energia de amor, de vibração positiva, de vontade de melhora, a gente consegue muita coisa. Muito obrigado, viu? A Leda vai continuar mais um pouquinho aqui com a gente, se alguém tiver alguma pergunta. Obrigado, Leda. Bom, então vamos aproveitar mais este momento, né? Esse momento que tanto recebemos de Jesus, que possamos com o nosso coração cheio de amor, cheio de luz e cheio de vontade, vibrar para esses irmãos que necessitam de um momento de paz, a esses dirigentes desses países que se encontram em guerra, a esses povos que têm tanto sofrido, com doenças, com martírios seculares. Que possamos vibrar ainda a essas pessoas que se encontram nos hospitais, se encontram passando por doenças difíceis, às vezes sem entender o porquê tanto sofrimento. Que a bênção de Ti, Pai, possa chegar a essas pessoas e que eles possam ter um momento de paz, um momento de luz, e que possam entender, Senhor, os seus desígnios. Que possamos vibrar ainda para esses velhinhos que se encontram nos asilos, que nesse momento estão longe dos seus familiares, das pessoas que lhe amam, e que eles possam receber Tua paz, Teu amor e Tua justiça, Pai. Que possamos ainda levar essas vibrações a esses amigos, essas irmãs, essas mulheres, esses homens que se encontram nas ruas, que se encontram sem o mínimo necessário para sobreviver, Jesus, que eles possam receber a Tua paz, o Teu aconchego e a Tua misericórdia, paz. Que possamos ainda levar esses meninos que se encontram sem suas mães, nesses orfanatos, nesses reformatórios, ou mesmo nas ruas, que possam encontrar mulheres, Pai, que possam lhe dar educação, que possam lhe dar um caminho melhor, para que, enfim, possa chegar até Ti também, Senhor. Vamos aproveitar, vibrar para as pessoas do nosso trabalho, para nossas casas, para os nossos entes queridos, para as pessoas que estão do nosso lado, nossos filhos, nossos esposos, as pessoas que necessitam também da Tua luz, Senhor. Possamos vibrar ainda por nós mesmos. Que possamos daqui, Pai, sair um pouquinho melhor com esse ensinamento. Que esse ensinamento um dia possa virar uma semente. E que essa semente vire uma árvore, Pai. Uma árvore com frutos, uma árvore bondosa. Que essa árvore pode agasalhar também as pessoas que necessitam do Teu amor. Muito obrigado, Jesus, pelo que tem feito na vida de todos nós. E que possamos, enfim, Pai, ter a Tua misericórdia. Que assim seja, Jesus. Vamos aproveitar, então, a gente aguarda mais um pouquinho. Vamos passar para a próxima parte do nosso trabalho. Vamos receber os passos, tá bom? Muito obrigado.